Livro Manuscrito encontrado em Acra. Autor Paulo Coelho. Editora Paralela. Ano de publicação 2021. Quantidade de páginas 160. Sinopse. Em Manuscrito encontrado em Acra, Paulo Coelho nos ensina lições valiosas sobre temas universais e atemporais, sugerindo que na eterna luta contra a intolerância e a incompreensão, as armas mais poderosas são as palavras. Para os cristãos, o ano é de 1099, para os judeus, 4859. Já para os muçulmanos, o ano é de 492. Apesar dos calendários diferentes, os seguidores das três religiões conviveram pacificamente em Jerusalém, até que recebem um ultimato das cruzadas francesas. Eles precisam escolher entre abandonar a cidade ou lutar até a morte. No dia anterior ao ataque, as pessoas de diferentes idades se reúnem com um erudito grego no átrio da cidade, Peraí, gente, desculpa. A minha letra tá um garrancho, acontece. Na presença de um ímã, um rabino e um sacerdote cristão. A mensagem do erudito é simples. Embora nada possa ser feito, para salvar Jerusalém, é preciso preservar seus saberes para que um dia a cidade possa vir a ser reconstituída. Em vez de negociar a paz ou se preparar para o combate, ele propõe, com os que estão ali reunidos, passe aquela última tarde lhe fazendo perguntas filosóficas. Então, quando a noite cai, todos deverão se espalhar pelos 4 cantos do mundo com o intuito de passar adiante aquilo que aprenderam. Então, gente, o sábio, daquele lugar, ele resolveu fazer essa reunião com as pessoas porque ele sabia que a luta deles, mais importante, não seria exatamente manter a vida deles e nem tentar preservar aquela terra, continuar naquela terra, e sim preservar a cultura e principalmente os ensinamentos, a palavra, que é uma coisa que a gente passa adiante e que pode durar séculos, os mesmos ensinamentos, não só séculos, mas milênios, Então ele achou que aquilo era muito mais importante de ser preservado. Ele passou a tarde inteira com pessoas de diferentes crenças, fazendo várias perguntas para ele e tendo toda essa troca, entre as pessoas ali de religiões diferentes e até mesmo de cultura diferente, apesar de viver na mesma terra. E pediu para que essas pessoas se separassem, aos 4 cantos do mundo para conseguir preservar alguma coisa, deles. Então esse livro, ele faz a gente refletir bastante, principalmente sobre as lutas que a gente realmente quer lutar, Acontecem várias adversidades na nossa vida e na vida, de qualquer pessoa. E a nossa energia tem que estar focada naquilo que é realmente importante, Às vezes, nem sempre, gente, ter razão é a coisa mais importante, Às vezes você ter razão não quer dizer que seja uma luta ganha, não quer dizer que vai valer a pena você gastar a sua energia e o seu foco naquilo, sabe? Então ele passa muito essa coisa de você meditar, de você tentar ser o melhor que você pode ser, de você repassar os ensinamentos, de você tentar não julgar o próximo por ser diferente ou por ter uma opinião diferente. As pessoas são diferentes no geral, Prova disso é que, por exemplo, em uma casa,
Um casal pode ter 5 filhos, todos os filhos criados da mesma forma, nas mesmas condições. E se você parar para observar, os 5 filhos do casal são pessoas totalmente distintas. Então você vê, não tem como as pessoas serem iguais em tudo, por mais que elas vivam, né, no mesmo ciclo social. E aí você pensar que pessoas que cresceram juntas já não são iguais, você imagina você querer exigir que pessoas de culturas e religiões diferentes sejam iguais e concordem, né, com tudo o tempo todo, sabe? Isso faz a gente refletir bastante, né? O que é certo, o que é errado, qual a melhor forma de fazer as coisas, né? Qual o melhor ponto de vista, né? Geralmente a gente tem o ponto de vista conforme com aquilo que a gente consegue alcançar, né? Uma pessoa que cresceu em um local totalmente murado, com muros muito altos, né, que ela não consegue ver, que tem coisas além daquele horizonte, daquele muro, ela vai ter uma mente muito limitada e vai acreditar que tudo que existe e que o ponto de vista é aquele para o restante da vida. Uma pessoa que conseguiu ultrapassar essa barreira e conseguiu ver que existe um mundo enorme lá fora, sabe? Vai ter uma visão muito mais ampla das coisas. Então, eu acho que é basicamente sobre isso, né, que o livro fala o tempo todo. E não a gente se sentir melhor por a gente conseguir ver mais coisas do que outras pessoas. E sim a gente tentar conversar com essas pessoas e tentar entender o lado delas também e explicar o nosso, sabe? O livro todo fala muito dessa troca, da conversa, da compreensão e principalmente do respeito e empatia. Se eu tivesse que falar 3 palavras para definir esse livro todo, seria respeito, empatia e sabedoria, né? A sabedoria de você saber falar e de você também saber ouvir, saber filtrar as coisas, não ficar gerando briga por qualquer coisa. Esse livro, ele tem muitos textos e muitas frases de impacto também, sabe? Que fazem a gente refletir. É um livro que, apesar de ser curto, eu não recomendo você ler, fazer uma leitura seguida dele, sabe? Ler o livro de uma vez só. Porque se você ler ele de uma vez só, eu li esse livro 2 vezes. Se você ler ele de uma vez só, talvez você não consiga absorver tanto a mensagem do livro. Eu achei muito mais proveitoso quando eu li esse livro devagar. Porque aí você fica refletindo mais sobre o que está sendo falado e abordado no livro, né? Com essa segunda leitura que eu fiz, eu consegui até separar algumas frases que me fizeram refletir bastante tempo, né? Ou então o dia inteiro após ler o livro, e eu separei e vou ler aqui para vocês. As minhas anotações aqui estão um garrancho, porque eu anoto para não esquecer, né, na hora de falar com vocês. Então, se eu dar algumas gaguejadas, se eu me corrigir em alguma das frases, é isso, gente. É só porque eu não entendi minha própria letra, mas aí eu mesma já me corrijo. Então, tenham calma, tenham paciência comigo. Bom, irei ler aqui as frases para vocês. O amor é apenas uma palavra, até permitirmos que ela nos possua. Eu achei essa frase uma frase tão simples e ao mesmo tempo com tanto significado, né? Você dizer que o amor é apenas uma palavra, né? E que ela só é uma palavra até você permitir que ela possua você. Então você só consegue entender realmente o significado do amor, o que ele significa e o que ele é a partir do momento que você consegue cultivar ele dentro de si. Fora isso, ele é realmente uma palavra como qualquer outra. Então eu achei essa frase muito boa. Mudar é difícil porque é mais fácil permanecer no mundo onde já conhecemos. Onde já conhecemos os caminhos do que caminhar no desconhecido. Essa frase também é muito boa e ela pode ser usada em vários contextos, principalmente na questão do autoconhecimento e até profissional mesmo, né? Ou amoroso. Às vezes é muito mais fácil você continuar num local que você já conhece
os pontos positivos, os pontos negativos, por assim dizer, do que você ir adiante. Sendo que se você realmente quiser crescer em qualquer coisa, você vai precisar ter coragem para ir adiante, para caminhar nesses caminhos que são completamente desconhecidos, né? Porque se você ficar só naquilo preso, né, somente aquilo que você conhece, porque de certa forma já virou uma zona de conforto para você, você não consegue evoluir em nada. Então eu achei essa frase também muito boa. O medo impede as pessoas de se conhecerem de verdade e irem atrás de uma vida melhor, né? Essa frase ela acaba completando, né? Complementando a frase anterior, né? O medo impede que as pessoas se conheçam de verdade. O que essa frase quer dizer? Que muitas vezes a gente quer tanto ser reconhecido, ser respeitado, que as pessoas tenham uma visão boa da gente, que às vezes a gente não consegue ser nós mesmos, a gente acaba criando várias máscaras sociais de acordo com o ambiente que nós estamos, se estamos no ambiente familiar, no trabalho, nos estudos, ou mesmo num relacionamento amoroso, ou entre amigos, e aí a gente fica usando essas máscaras sociais e é como se em cada canto a gente demonstrasse um pouquinho do que somos em vez de o ser por inteiro, né? Eu acho que é até uma coisa difícil de dizer que uma pessoa realmente se conheça por inteiro, porque a gente tem tanto essa coisa de querer agradar, de querer pertencer a algo, que a gente acaba fazendo muito isso de fazer um movimento de manada, de todo mundo estar seguindo aquela direção, fazendo as coisas daquele jeito, falando daquele jeito. Então, para se encaixar naquele núcleo, a gente acaba literalmente entrando em caixas para fazer parte de alguma coisa, né? E aqui tá dizendo também, né, na mesma frase, o medo impede as pessoas de se conhecerem de verdade e irem atrás de uma vida melhor. Essa parte, né, do irem atrás de uma vida melhor também faz muito... faz parte, né, da questão do autoconhecimento, porque se você é uma pessoa que não se conhece, você não conhece suas qualidades, seus potenciais, então você fica preso naquilo que você acha que você é bom porque as pessoas já elogiaram ou porque você já é pago para fazer aquilo, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que é paga para trabalhar como contador, e porque, sei lá, na família dela todo mundo é contador e ela segue aquela profissão porque de certa forma dá uma estabilidade, a família dela às vezes tem um escritório, alguma coisa assim, ela vai trabalhar junto com a família, mas vai que essa pessoa, por exemplo, ela é muito boa tocando um instrumento, vai que essa pessoa ela é muito boa com as palavras, ela daria uma... ela seria uma ótima pessoa para entrar para a política, por exemplo, ou um ótimo escritor, né, de romance ou qualquer outro tema, né, da literatura. E aí ela fica ali se podando, vivendo às vezes uma vida que ela não gostaria para poder fazer parte daquilo, né? Então eu acho que fala muito sobre tudo isso. A alegria não é pecado. Gente, eu amei essa frase. Dá vontade até de tatuar essa frase, sério, porque o livro, ele fala um pouco sobre as religiões, né? E sobre a forma com que as pessoas se relacionam. E é muito interessante ver que em quase todas as religiões, parece que para você ser uma pessoa temente a Deus e uma pessoa do bem, você precisa ser uma pessoa séria, autoritária ou submissa, dependendo ali da hierarquia que você faça parte. E na verdade, você ser alegre, você ser uma pessoa espontânea, você ser verdadeiro, você ser você mesmo, não é pecado, não é uma coisa ruim, sabe? E eu acho essa frase muito interessante por isso, né? De você se libertar para ser quem você é, para fazer as coisas que você gosta também. A outra frase diz o seguinte: viva a vida como se fosse o primeiro dia, né? Essa questão de você estar sempre recomeçando, de você ver cada dia como se fosse como se fosse não, porque na verdade é uma nova oportunidade que você tem de fazer as coisas, se a gente for parar para pensar.
que eu seja capaz de me aceitar como sou, sem me comparar com os outros ou tentar ser o que os outros esperam de mim, o que já é um tema também que eu já tinha conversado com vocês há umas frases atrás. Como eu disse, as frases são muito ligadas a autoconhecimento, né, e desenvolvimento pessoal. Só é amado e respeitado quem se ama e se respeita. Isso é muito real. Se vocês perceberem, quanto mais a nossa autoestima tá baixa, mais as pessoas não levam em consideração o nosso trabalho e muito menos respeitam a nossa opinião sobre as coisas. Repare isso. Quando você é uma pessoa que se impõe e é uma pessoa que fala com firmeza, com segurança, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que deve ser feito, as pessoas vão levar em consideração o que você está falando. Agora, a partir do momento que você é uma pessoa que se sente extremamente inseguro e fala parecendo que está com medo, fala com insegurança, com a postura para dentro, com a voz que quase não sai ou gaguejando, as pessoas já não prestam atenção no que você está falando dali, sabe? Então é muito importante também você ter esse autoconhecimento e você prestar atenção e qual a imagem que você está passando para as pessoas, né? Para você não ser desrespeitado e as pessoas não ficarem passando por cima de você o tempo todo. Evite os que falam demais e não fazem nada. Essa frase é perfeita também, porque o que mais vemos por aí são as pessoas que não produzem nada, mas elas sempre acham que tem uma opinião para dar, mesmo se essa opinião não foi pedida, né? E acham que podem ajudar alguém, sendo que elas mesmas não construíram nada. Então, assim, ignore esse tipo de pessoa. Aqueles que apontam todos os seus erros e dizem que fariam diferente. Bom, aquelas pessoas, né, que vivem apontando os seus erros, né, e dizem que fariam diferente, são exatamente as mesmas pessoas da frase anterior que geralmente falam pra caramba, mas nunca fazem, nunca produzem nada. Então também são pessoas que você deve ignorar. E a última frase que eu anotei é: a alegria é contagiosa e é real. Quando você entra num lugar que o ambiente está tenso, você chega com uma energia mais leve, mais calma, falando sem pressa, com um sorriso no rosto, disposta realmente a ouvir as pessoas, o clima muda, sabe? Até a forma como as pessoas te atendem é diferente. Então experimentem isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal para estar me ajudando a divulgar o meu trabalho e ter o meu trabalho reconhecido, tá bom? Se vocês quiserem resenha de algum livro específico, é só deixar aí nos comentários que eu procuro, leio e trago aqui para vocês. Bom, é isso, meus queridos. Até a próxima e boa leitura!